Professores e professoras das universidades e institutos federais em greve. Reunião na última segunda-feira, dia 10 de junho, em Brasília, dos reitores e das reitoras, com o presidente Lula e com o ministro da Educação, Camilo Santana. Se você quer saber tudo o que aconteceu nessa reunião, esse vídeo pode lhe ajudar. Na última segunda-feira, dia 10 de junho, o presidente Lula convocou os reitores e as reitoras para uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília. Nessa reunião estiveram presentes o ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. O ministro Camilo Santana fez uma retomada do que aconteceu aí em 2023, no que tange aos investimentos para as instituições de ensino, falou que teve uma recomposição orçamentária, relembrou o lançamento dos 100 novos campi dos institutos federais. Para além disso, ele fez alguns anúncios interessantes para as universidades federais, né? Então vai ter o PAC das universidades. Resumidamente, vem comigo aqui na tela, olha só. O ministro, ele comentou sobre uma ampliação do orçamento para junho de 2024 da ordem de 400 milhões, né? Então esse montante vai ser utilizado para custeio das instituições de ensino, tanto para as universidades como para os institutos federais. O que acontece? Desses 400 milhões, 279,2 milhões direcionado para as universidades federais, nós temos 68 universidades federais e 120,7 milhões para os institutos federais. Vamos fazer uma análise somente do recurso devotado para as universidades. Na primeira semana de junho, a reitora da Universidade Federal de Goiás, a professora Angelita Lima, concedeu uma entrevista para a TV da universidade, falando que ela precisaria aí de 200 milhões de reais para manutenção, modernização das instalações físicas da UFG. É esse vídeo que eu estou colocando aqui para vocês. Olha só, veja só a fala dela. 1.000 metros quadrados já era construída e nós estimamos que para modernizar ou resolver todos os problemas de infraestrutura, nós estimamos mais ou menos uma demanda aí de 200 milhões de investimento só para resolver a questão de infraestrutura nos prédios da UFG. Quando a gente faz uma conta que é dividir os 279,2 milhões de reais concedidos agora em junho pelo governo federal para as universidades federaais, dividido pelo número de universidades federais, que são 68, olha só quanto que isso vai resultar. 279 milhões, tá certo? E 200 mil reais. Divide isso aqui por 68, essa conta vai resultar em aproximadamente 4 milhões de reais. Então tudo isso vai dizer o seguinte, que essa recomposição orçamentária que o governo federal fez um anúncio na última segunda-feira, ela é importante, mas ela está muito aquém do que é necessário para a modernização, ampliação, né, e manutenção, né, não estou nem falando de modernização, mas ampliação, manutenção, né, dos espaços das universidades federais, e aqui é um exemplo da Universidade Federal de Goiás. Evidentemente, como as universidades têm tamanhos diferentes, quando eu falo tamanho, eu digo número de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, o número de alunos matriculados são diferentes entre a graduação, mestrado e doutorado, o espaço físico é diferente, é lícito supor que esse dinheiro não vai ser dividido igualitariamente. Não faz muito sentido, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maior universidade federal do Brasil, receber a mesma quantidade de recurso da Universidade Federal de Itajubá, porque são instituições com as suas importâncias regionais, mas instituições muito diferentes no que se refere aí ao número de matrículas, número de docentes, pessoal técnico administrativo, área construída, enfim. Então imagina-se que por um caráter de bom senso, que o recurso não vai ser dividido de maneira igualitária. Seja como for, como vocês estão vendo aqui na tela, trata-se de um recurso insuficiente para atender às demandas atuais das universidades. Na última segunda-feira, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um investimento de 5,5 bilhões de reais nas universidades federais, é o PAC das universidades, até 2026. Mas veja só, esses 5,5 bilhões de reais são divididos da seguinte forma: 3,17 bilhões para a consolidação das instituições já existentes, 600 milhões para a criação de novos campi de universidades federais, então vai ter campi novos em Goiás, na região norte, região nordeste, sudeste, em São José do Rio Preto, né, que é no interior de São Paulo, vai ter um campus novo, enfim. Então, para esses campi, 600 milhões de reais, que é o que ele está dividindo aí, o que ele chamou de expansão, e 1,75 bilhões para os hospitais universitários, mas não são todos os hospitais universitários, ok? Então, vamos fazer o seguinte agora. Dos 5,5 bilhões de reais até 2026, vamos só pegar a parte devotada aí para a consolidação. E vamos pegar de novo o exemplo da professora Angelita da Universidade Federal de Goiás, que é reitora da UFG. Então olha só, são 3,17 bilhões para a consolidação. Se a gente fizer aqui a mesma conta, ou seja, dividir
os 3,17 bilhões de reais, né? Olha só, 3 bilhões 170 milhões de reais e dividir por 68, que é o número de universidades federais, esse número vai resultar aí quase em 47 milhões de reais. Seja como for, um número muito aquém do que é necessário por uma universidade, tá certo? Então, em que pese, quais são os meus comentários? Em que pese esses novos investimentos serem interessantes, serem bem-vindos, existir um diálogo com o atual governo que não existia no governo anterior, esses valores, eles são ainda muito aquém do que é necessário para as universidades federais manter aí com uma qualidade interessante as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Lembrando que as universidades federais elas são responsáveis por mais de 90% da produção científica desse país, o que posiciona o Brasil entre os 15 países com maior produção científica mundial, tá certo? Então isso não pode ser esquecido. A gente também não pode esquecer que as universidades federais são as instituições de ensino onde existe o maior número de cursos de graduação ranqueados com a pontuação, com o score 4 e 5 pelo Ministério da Educação. Então, as universidades federais, elas oferecem cursos de graduação de excelência. Então, o que os professores, as professoras, os técnicos e as técnicas administrativas em educação, junto com os estudantes estão fazendo, na verdade, é mostrar que as universidades federais e os institutos federais possuem aí cabeças de excelência que conseguem movimentar a ciência e tecnologia desse país, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.